Concluindo nossa videoaula, veremos neste quarto e último bloco o grupo Poesia Plural. O grupo Poesia Plural reunia-se no início dos anos 90 para falar de literatura. Entre os componentes do grupo estavam Margarita Solari, Gilmar Chaves, Arlene Holanda, que vocês veem aí na foto, José Batista de Lima, Diogo Fontinelli, Jorge Pinheiro, Natécia Campos, Dimas Macedo, Lindaci, Lucila Maia, Glícia Rodrigues, Juarez Leitão, Barros Pinho, também aí na foto, e Helena Lutécia. Cabe ainda dar destaque à romancista e contista Natécia Campos, né? No meio desse grupo todo, cabe dar destaque à romancista e contista Natécia Campos, autora de A Casa, um dos melhores romances brasileiros, e do volume de contos Iluminuras. Outro nome do grupo foi o do poeta Barros Pinhos, autor de Planisfério, Corisco, Carta do Pássaro e 70 poemas para orvalhar o outono, entre outros. Aqui nós temos uma foto incrível, que nós temos aí os membros do grupo. Em pé, Margarita Solari, Gilmar Chaves, Arlene Holanda, Batista de Lima, Diogo Fontinelli e Jorge Pinheiro. Sentados, a partir da esquerda, Natécia Campos, Dimas Macedo, Lindaci, Lucila Maia, Glícia Rodrigues, Juarez Leitão, Barros Pinho e Helena Lutécio. A foto foi tirada na casa de Margarida Solari e Otto Cavalcante no início dos anos 90. Então, uma representante do grupo que eu selecionei foi Natécia Campos, né? Natécia Maria Alcides Campos nasceu em 30 de setembro de 1938, em Fortaleza, onde também faleceu em 2 de junho de 2004. Decidiu se lançar como escritora na década de 1980, passando a divulgar seus contos no suplemento literário do jornal O Povo. Seu primeiro conto publicado foi A Escada, em 1987, pelo qual ganhou o primeiro lugar no concurso literário Sudamérica da Academia Botucatuense de Letras. No ano seguinte, sua obra Iluminuras, com 15 contos, inclusive A Escada, ganhou o segundo lugar na 4ª Bienal Nestlé de Literatura Brasileira. Em 1999, ganhou o prêmio Osmundo Pontes de Literatura por seu romance A Casa. Faleceu vítima de câncer aos 65 anos de idade, vindo seu corpo a ser sepultado no mesmo jazigo que o de seu pai, Moreira Campos, excelente contista, né? No cemitério São João Batista de Fortaleza. Obras publicadas: Iluminuras, contos de 1988, Por Terra de Camões e Cervantes, Viagem, 1998, A Noite das Fogueiras, ficção, de 1998, A Casa, romance, 1999, Caminho das Águas, Viagem. Então, aqui eu trouxe alguns comentários que eu adaptei a partir da resenha de um autor desconhecido. Se alguém descobrir, por favor, me mandem o nome do autor para que eu possa dar crédito a ele. Então eu trouxe alguns comentários sobre o romance A Casa. Para quem não leu, leia a partir de ontem. Vocês não perdem pela leitura. É um romance excelente. Resumo. O romance descreve as memórias de uma casa transformada em personagem, desde sua fundação até sua degradação e silêncio final, mergulhada nas águas profundas de um lago. Então a casa narra sua própria saga. Nesse processo acompanhamos os dramas e alegrias, os nascimentos e as perdas das gerações que nela moraram, fazendo com que a morte seja algo constante ao longo de toda a obra.
O livro configura-se como um misto de romance, folclore e história regional. Contudo, a grande faceta da escritura é eivá-lo, quer dizer, torná-lo pleno de poesia. Assim, a casa é uma prosa poética de fortes conotações telúricas, né? Então, muito ligada à terra, né? Aos valores regionais e tudo. E é uma prosa poética. Você tem momentos que você não sabe se está lendo prosa ou se está lendo poesia, né? Tal a musicalidade, o lirismo. Cabe destacar que a memória da casa narradora não obedece a uma cronologia, sendo, portanto, fragmentada. Além disso, é sinestésica, pois são os sentidos que a recuperam, sem que a narradora, que é a casa, se programe para tal. Desse modo, trata-se de uma memória também involuntária. Por tudo isso, a leitura de A Casa constitui, antes de tudo, uma entrega ao encantatório. Deformada, a realidade aqui veste outros tecidos, desconhece barreiras e transcende o ilusório mundo das representações espaciais. A narrativa é, em primeiro lugar, um exercício de beleza. O texto constrói-se, em forma progressiva, segundo o amontoado de vozes, pois nele misturam-se as mais diversas visões, a partir das quais se originará um universo ordenado pelo maravilhoso. Em nenhum momento o leitor questionará o fato de que a casa assume o ponto de vista da narrativa, seduzido assim pelo lirismo da sua linguagem. Então isso é muito comum nos textos marcados pelo maravilhoso, né? Então você passa a aceitar as regras do gênero. Não lhe causa nenhuma surpresa o fato de uma casa tornar-se narradora, personificar-se, né? A alternância entre o temporal e o atemporal, o palpável e o incorpóreo, além de muitos outros recursos, abre caminho para o mítico e, através dele, a escritura amealha as contradições e os devaneios que se instalam em nossa alma. Então eu trouxe um trecho, pessoal, um trecho do romance, exatamente o trecho de abertura, para que vocês percebam os comentários que foram feitos até aqui, de como ele vai efetivamente sendo aplicado na escrita do romance. Então começa desse jeito. Começa com uma frase, com uma epígrafe do Luiz da Câmara Cascudo, um folclorista potiguar, do Rio Grande do Norte. O destino conduzia seus cavalos na noite. Diz o texto: fui feita com esmero, contaram os ventos, antes que eu mesma dessa verdade tomasse tento. Meu embasamento, desde as pedras brutas quebradas pelos homens amarrão aos baldrames ensamblados dos esteios, deu-me solidez. As madeiras de lei, duras e pesadas com que me construíram até a cumieira, têm o cerne de ferro, de veios escuros, violáceos, e algumas mal podiam ser lavradas. Todas elas foram cortadas na lua minguante, para não virem a apodrecer e resistirem, mesmo expostas ao tempo. O estipe das carnaúbas, os troncos do jucá, os da ibaraúna, abraúna, madeira preta dos índios fechada à umidade por ser impregnada de resinas e tanino. Usaram pau d'arco rígido e flexível, dai sua força nos vigamentos e arcos indígenas. As linhas foram feitas da aroeira do sertão, árvore da arara, onde esta pousa e vive, do angico de raias castanho-negra de tronco rugoso, parecendo trazer nele incrustadas pequeninas ostras, do sabiá-piúga, de casca da cor da plumagem desse pássaro. Das chapadas profundas do sertão veio o pau branco, de tronco da cor de prata acidentada, a clarear a mata onde vive o oloroso preservado e incorruptível cedro de porte nobre. Então vocês vejam aí o elenco que ela traz de madeiras da região, né, do Nordeste, como para ela exigiu um longo trabalho de pesquisa, né,
Então aqui ela já vai, já no início, trazendo o regionalismo que marca a descrição. Por isso, chamar-se uma obra telúrica, ligada à terra. Foi estimadeiramente usado nos compartimentos internos desde o frechal, onde se assentavam os frontais de cada pavimento, as vergas dos vãos no engastamento das vigas e caibros. Tiveram as madeiras a necessária maturação para fortalecer as forquilhas, os esteios dos tetos, o barroteamento do tabuado das alcovas e das sombrias camarinhas, dando-lhe segurança nos encaixes e duração secular. Trouxeram do aluvião argiloso das várzeas a escamosa palmeira da carnaúba, de entranhas rígidas da cor da brasa e do açafrão. Por ser o seu espique linheiro e indiviso, foi dela feito o travejamento de outros cômodos, benfeitorias e a bengala de meu dono, vindo do entre Douro e Minho. Chamava ele os frutos dessa palmeira de Tamar. Dizia que se assemelhavam às suas parentas, às tâmaras dos oásis dos desertos africanos, venerados por Maomé o profeta, como se fosse uma pessoa da família. Os índios já queimavam as raízes dessa palmeira e das cinzas surgiam diminutos cristais salinos que ele usavam nas suas comidas. Os frutos eram torrados até reduzirem-se a pó, que, posto em água fervente, tinha semelhança ao café, que só muitas décadas depois foi plantado no alto da Serra dos Ventos. Azeites amadas, a balouçar, suspensas nos armadores de madeira, chumbados nas paredes dos quartos, esteios do copiá e alpendre, foram tecidas nas fibras das suas folhas e as veias que se iluminaram às noites feitas de sua cera. Antes, usavam a cera de antiquíssimas abelhas, ou a do arbusto das sementes de palma de Cristo, a carrapateira cujo azeite enchia as pequeninas lamparinas de barro, postas nas janelas das noites de Nossa Senhora das Candeias, a quem meu dono era devoto e a chamavam de Nossa Senhora da Luz. Então já aqui vocês veem que há uma pesquisa também no plano da arquitetura, né? A descrição dos cômodos, aspectos ligados à estrutura de uma casa, né? Do modus faciente, da maneira de fazer, né? Além disso, há informações históricas sobre os índios, né? Sobre os muçulmanos, e ela vai estender então do regional para o universal, né? Então, um intenso trabalho de pesquisa para a construção de apenas 2 parágrafos. E continuando, tem o pé direito bem alto, o que ajuda muito os ventos na sua missão de arejo. As arcadas contíguas da sala da frente são sustentadas por pilares e paredes de 2 vezes, guarnecidas de fasquias de madeira e vedadas com pedra sossa, barro, cal e areia. Nas paredes externas, na altura da cintura de um homem, haviam sido feitos buracos grossos, como um cabo de enxada, que as atravessavam enviesados em toda a sua espessa largura. Ficavam abertos só pelo fato de dentro e fechados com a caliça pelo lado de fora. Iriam ter essas brocas serventia para a defesa, em caso de cerco, já que por estas aberturas as balas do bacamarte de chispa acertariam os invasores em lugar mortal. Bom, eu não posso me conter a trazer para vocês, embora não tenha deixado aqui registrado, não é? A foto da página, de ler para vocês o finalzinho do texto. Senta que lá vem spoiler, né? Quando a casa desaparece nas águas de um lago. Muitos anos passaram. Em junho, na véspera do dia mais longo do ano, quem primeiro conseguiu avistar-me no espelho das águas foi Eugênia. Aconteceu quando a estrela Vésper surgiu brilhando no céu, na hora das trindades, em que os ventos tangem luz e sombra
dos caminhos entre o céu e a terra. Os ventos que agitam as superfícies das águas murmuram que é sinal de sorte para aqueles que conseguem vislumbrar a casa grande, pousada nas águas profundas e sempre serenas. Sobrevoam estas águas à minha procura os ventos cerceados quando em travessia. Que coisa mais linda, né? Próximo à hora grande da meia-noite, por brevíssimos instantes, as águas adormecem. Sonho então, sob a luz das estrelas, que sou uma fluida aquarela a espraiar-se, refletido no cristal das águas. E ela encerra com uma quadrinha. E como encontraram, tal qual encontrei, assim me contaram, assim vos contei. Então é uma belíssima forma de encerrarmos a nossa 8ª videoaula, penúltima, teremos apenas mais uma. E lembrando aí a data limite da nossa avaliação final, para aqueles que não cursaram, né? O curso oferecido pela Demócrito Rocha. Então vocês têm até o dia 15 de outubro para me mandarem a terceira avaliação, a última do nosso curso. Então desejo a todos bons estudos e até a próxima videoaula.